Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a ideia de ângulos. Então, nós iremos começar a introduzir o conteúdo de ângulos, que é uma parte fundamental na geometria, né? A gente trabalhar com a ideia de geometria. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem na vértices e são medidos em graus, ou seja, o que é ângulo? Ângulo, a gente vai falar de abertura de dois segmentos, de duas semirretas, né? A gente geralmente utiliza a unidade de medida, o grau, mas também a gente poderia estar utilizando outras unidades de medida, como você vai ver lá na frente, o grado ou o radiano, que é um sistema internacional. Só que, nesse momento, a gente vai trabalhar com a ideia de ângulos e a sua medida vai ser em graus. Por que é ideia de graus? Porque a gente vai trabalhar com a ideia de relatividade em torno de uma circunferência. Eu vou mostrar hoje na aula os tipos de ângulo, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto, um ângulo obtuso e assim por diante. Mas, primeiro, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Observe o nosso triângulo aqui. Então, ó, nossa casa, nós temos alguns ângulos, né? Essa abertura desses segmentos. Então, em tudo que a gente olha, tem a abertura de um segmento. Observe aqui o segmento da janela, tá vendo? Aqui, JKL. O que é isso? Ó, observe que esses segmentos eles estão abertos, né? São dois segmentos que têm um ponto em comum chamado de K. A pergunta é, qual é o ângulo desse segmento? Que é isso? Que ideia é essa? Então observe na casa que a gente tem nessa imagem várias situações em que aparece o ângulo. Então aqui eu tenho aqui, ó, Q, P, E, M, N, O, KJL. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então essa é a nossa ideia. O que é isso? O que são esses ângulos? Tá certo? Então eu vou desenhar um ângulo, eu vou fazer o desenho desse ângulo para a gente discutir um pouquinho, tá legal? Olha só, primeiro eu vou desenhar uma reta, um segmento de reta. Esse segmento de reta você pode desenhar ele de qualquer forma, tá? De qualquer jeito. Você pega uma régua, um palito de picolé, algum segmento que você consiga fazer uma linha. E aí você puxa uma outra linha. Observe que agora essa linha aqui, essas duas linhas têm uma abertura. Então nós perguntamos o seguinte, que abertura é essa? Qual é esta abertura aqui? E aí a gente fala bem assim, quando eu quero comparar essas aberturas aqui, eu vou falar de ângulo. E aí eu vou pegar um instrumento chamado de transferidor de graus e vou medir esse ângulo. Então eu consigo fazer a medida relativa. Observe que este ângulo aí tem 35,5 graus. Mas o que quer dizer isso? Né? Então esse é o objetivo da nossa aula. Entender o que significa esse número. Entender o que significa essas aberturas. Vou fazer mais um. Tá? Então eu vou apagar esse ângulo, essa abertura aqui, e vou construir uma nova. Tá certo? Vou puxar duas linhas, de novo, tá? Só que agora eu vou puxar linhas com aberturas diferentes. Então, observe que eu vou puxar uma outra linha agora com uma outra abertura. Essa abertura é diferente. Então, o que a gente tem aí? Nós temos, nesse caso, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é conhecido como um ângulo reto. Mas como é que é? Baseado em que essas informações? Né? Por que eu sei que isso aqui é um ângulo reto? Então, nós vamos falar dessas aberturas. Eu vou trabalhar com vocês com essa abertura aqui, ó. Quando você tem um segmento, ó, daqui, tá vendo? Esse pontinho vermelho para cá, para a letra A. Desse pontinho vermelho para a letra C. Esse pontinho vermelho aqui eu chamo de B. Tá legal? Bom, quando ele está aberto desse jeito aqui, ó, ele abriu, ele forma um ângulo raso. O que é um ângulo raso? A metade de uma circunferência. A metade de um círculo. Então a gente diz que esse ângulo tem 180 graus. Por que isso? Porque uma circunferência completa tem 360. Agora, se esse ângulo aqui ele estiver maior do que 90 e menor do que 180, a gente chama de ângulo obtuso. Então, um ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor que 180.
Já se o ângulo tiver 90 graus certinho, e aqui eu vou deixar 90 graus certinho, tá? A gente chama de ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Um ângulo que tem 90 graus certinho. Então forma um L. Isso aí é chamado de ângulo reto. Então aqui eu tenho um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90 graus. Então se eu começo do zero e vai subindo até 90 graus, ele é um ângulo agudo. Chegou no 90 graus, é um ângulo reto. Aumentou de 90 até 180 é um ângulo obtuso. Então observe esses nomes: ângulos agudos, ângulos retos e ângulos obtusos. E o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, certo? Mas como é que nós vamos utilizar para medir esse ângulo? Nós temos um instrumento chamado de transferidor. Transferidor de graus, a gente utiliza muito esse transferidor aqui na escola, né? É um instrumento feito para medir ângulos. É uma escala circular. Por que é uma escala circular? O redondo aqui, né, a circunferência toda, tem 360 graus. Né? Então, toda vez que eu for medir, for fazer uma medida de ângulos, eu vou usar essa ideia de transferidor. Então, transferidor é um instrumento feito para medir ângulos composto por uma escala circular, ou de secções de círculo, divididas em marcas de ângulos espaçados reguladamente. Essas marcas aqui foram divididas de forma igual. E nós temos aqui nesse círculo 360 graus. Com seu uso diversificado, temos emprego na educação, matemática, engenharia, topografia. Topografia é o ramo que estuda os solos, como é que é feito a construção de vias, de ladeiras, de casas, construções e diversas outras atividades que requeram uso de medições de ângulos com precisão. Nós temos dois tipos de transferidores, os fixos e os móveis. O fixo geralmente são transferidores de 360 ou transferidor de 180 graus. Algumas vezes podemos encontrar um transferidor de 90 graus, ou seja, só essa parte aqui, só um quarto desse transferidor. E aí nós temos outros tipos de transferidores que a gente utiliza aí com móveis, né, na aeronáutica, na astronomia, na própria escola a gente utiliza outro tipo de transferidores. Então a ideia de transferidores é para que a gente possa desenhar estas figuras. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa ideia de transferidores, tá? Então eu vou utilizar aqui uma ideia de transferidor. Bom, observe aqui essa figura, tá? Essa figura aqui eu estou colocando em cima de um transferidor. Aqui eu tenho o seguinte, aqui é o ponto de origem. Se eu desenhar a reta aqui, ó, de O, que é esse pontinho aqui, até A, ele encontra aqui no zero. E eu vou subindo 10, 20, 30. Então esse ângulo aqui, ó, essa abertura de A até B é de 30 graus. Então essa abertura aqui de 0 até 30, de 0 até 30, porque tem uma abertura de 30 graus. A distância aqui, a abertura, não é distância, a abertura de A até B é de 30 graus. Qual é a abertura de A até C? Observe que tem uma abertura maior. Então aqui eu tenho, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Sempre a abertura a gente coloca aqui no zero um centro. E aqui a gente olha a medida, né? Então a abertura de A até C é de 50 graus. Então a gente diz que o ângulo, a medida do ângulo AOC é de 50 graus. Tá certo? E qual é a medida do ângulo AOD? Então de A até D. De A até D é de 90 graus. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Este ângulo aqui, ó, de A até D, ele é chamado de ângulo reto. Esses dois ângulos são chamados de agudos, porque são menores que 90. Esses ângulos de A até E, de A até F e de A até G, eles são chamados de ângulos obtusos, porque eles são maiores do que 90. Então observe, ó, de A até E tem uma abertura de 110 graus. De A até F tem uma abertura de 140 graus. De A até G tem uma abertura de 160 graus. Então nós conseguimos medir os ângulos através deste. Esta atividade a gente vai falar um pouquinho mais durante a semana sobre a ideia de ângulos, tá? Então essa é a primeira aula para que vocês comecem a familiarizar com o texto que vocês estão recebendo. Um grande abraço e até a próxima.